Que bonito, né? São grandes as obras que Deus tem realizado através daquele que crê, né? Aquele que crê na palavra tem visto a manifestação do poder de Deus. A palavra de Deus, ela é pregada e a pessoa quando toma como verdade a palavra do Senhor, então a manifestação do poder de Deus acontece e os milagres, então, é uma consequência disso. Vamos agora estudar a palavra de Deus aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 1, é o nosso ponto de partida, mas nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. Então, mas eu quero dar essa introdução de Jesus ali na multiplicação dos pães e dos peixes, porque nós temos 3h30 de programa, dá para a gente aqui meditar, dá para a gente trazer um ensinamento um pouquinho mais amplo aqui, e eu convido a você a estar com a gente então para que você possa pegar todo esse ensinamento da palavra de hoje, nessas 3h30 de programa. Bom, aqui então no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 1, começa dizendo assim, olha, depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. É bonito ver que quando Jesus ele andava aqui nessa terra e todo local onde Jesus ele passava, ele fazia ser manifesta a operação do poder de Deus. Ele colocava em ação, né? Quando a gente fala, por exemplo, lá em João, que a Bíblia ensina pra gente no capítulo 1, que Jesus era o verbo se fez carne, né? E o verbo é aquilo que dá ação, né, numa frase, aquilo que dá o movimento, que dá a ação, a gente percebe que Jesus, ele sendo o verbo, ele veio ao mundo exatamente para isso, para dar ação ao poder de Deus na vida das pessoas, para demonstrar esse poder de Deus, para demonstrar a vontade que Deus tem para a humanidade, de curar, de libertar, de restaurar, de que o ser humano que conhece a Deus possa ir bem em todas as coisas, porém bem como vai a sua alma, que está apegada ali a Deus. Então Jesus veio ao mundo para isso, para dar ação ao poder de Deus. E onde Jesus ele passava, ele dava essa ação, ele curava as pessoas. Não havia sequer um caso para Jesus difícil, um caso para Jesus impossível, porque Jesus cria profundamente no poder de Deus. Ele conhecia Deus de perto e ele sabe que Deus é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que não existe nada absolutamente impossível para Deus operar. Então, quando chegou até ele o leproso, lembra que falamos a respeito disso alguns programas atrás? Chegou para ele um leproso, não sabendo se era a vontade de Deus que ele fosse curado. Quando Jesus fez a pergunta para ele, ele falou assim, olha, o que queres que eu te faça? E aquele leproso falou, Senhor, se tu queres que eu seja limpo. Né? Ele não sabia a vontade de Deus, falou, se tu queres, Jesus, então que eu seja limpo. Jesus, então, expressou a vontade do Pai. Ele disse, quero ser limpo. Na mesma hora, o leproso foi curado. Jesus também ressuscitou ali Lázaro, né? E por que será que Jesus se ressuscitou Lázaro? Porque ele morreu antes do tempo para mostrar o poder de Deus em ação, que não existe realmente impossíveis para o poder de Deus. E Jesus curou coxos, Jesus curou ali o cego, Jesus curou aquele lunático, aquele jovem que tinha ali aquela epilepsia que o seu pai disse, olha, muitas vezes ele é jogado na água, jogado no fogo, coisa séria. E Jesus curou, mostrando ali então o poder de Deus em ação na vida das pessoas, né? Ele veio dar essa ação do poder de Deus. Então, onde ele passava, a multidão o seguia porque via exatamente isso, a manifestação do poder de Deus em ação. Então, aí diz mais aqui, e grande multidão seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então aqui já fala um pouquinho a respeito até da Páscoa, já joga um deslumbre, né, da Páscoa no meio desse texto, dessa situação de Jesus, quando ele saiu ali do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e seguiu para a outra banda. Então ele dá um relance assim sobre a Páscoa, né? Exatamente porque mais a seguir vai falar sobre o pão vivo que desceu dos céus, a representação dessa Páscoa. Então no versículo 5 ele diz, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, um ali dos seus discípulos, onde compraremos pão para estes comerem? Mas, olha no versículo 6 o que diz, dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus, né, ele tinha em suas mãos toda a autoridade, e essa autoridade que foi passada hoje a mim e a você, Jesus diz, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus naquele momento, sondando e conhecendo os corações, provando também a nossa fé, porque você sabe que a nossa fé, ela é provada, né?
né? Por isso que existem muitas lutas, dificuldades e aflições, e são nessas aflições que a nossa fé, ela é provada. E se a nossa fé estiver ali forte, né? Provada ali como fogo, firmada em Cristo Jesus, pode ter certeza que os problemas serão para a gente apenas degraus para que a gente possa crescer espiritualmente e crescer em experiência com o nosso Deus. Então, a Bíblia fala que Jesus perguntou para o Filipe, um dos seus discípulos, o que faria para alimentar aquela multidão, simplesmente para o experimentar. Quando a gente fala de multidão, quando a Bíblia fala a respeito de mar e de multidão, ela está falando a respeito de problemas, de situações adversas que se levantam. Então, a multidão representava naquele momento ali um problema. Por que um problema? É muita gente para alimentar. Quem é que consegue alimentar uma multidão desse tamanho? Então, multidão representa problema. E Jesus perguntou para o discípulo, né, para o experimentar, em meio ao quê? Em meio a um problema. Então, você percebe que nos problemas da vida que se levanta contra a nossa vida, esses problemas, eles surgem exatamente para experimentar a nossa fé, para ver como que nós estamos, se nós estamos realmente alicerçados e firmados em Cristo. Agora, o grande problema disso é que muitas pessoas têm sido reprovadas na experimentação da fé. Muitas pessoas, como Filipe foi reprovado, a resposta de Filipe para Jesus foi essa, ó, versículo 7. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Por que Filipe foi reprovado? Porque Filipe olhou com os olhos naturais. Porque muitas pessoas estão sendo reprovadas diante de problemas que surgem para experimentar. Porque elas estão olhando também com os olhos naturais para aquela situação. Ah, isso aqui é normal acontecer. Ah, isso aqui foi por causa disso. Sempre tem uma desculpa para aquele problema que está passando, né? Então, não arranje desculpa para o problema. Se o problema surgiu, é momento oportuno de você colocar a sua fé em ação para ver a manifestação do poder de Deus na sua vida e não só, e ser aprovado pelo Senhor no experimento da fé. Pastor Israel, algo aqui muito importante que Deus nos ensina, né? As multidões são os problemas que têm se levantado. Na hora do problema, a nossa fé é experimentada e muitas pessoas têm olhado para o natural. E quando a pessoa olha para o natural, pastor, a tendência de olhar para o natural em meio a um problema é a pessoa fracassar. Agora, quando a pessoa, ela consegue olhar para o sobrenatural naquele problema e colocar a fé em ação, então a tendência dela 100%, sem medo de falar aqui, garantido, é de vitória.